Olá, caros, né? Então, aqui é o professor Rogério, né? Dando continuidade na produção de conteúdo aqui. Bem, então, nessa videoaula aqui, nós vamos tratar sobre a questão das redes urbanas e questão de hierarquias urbanas dentro dessa dinâmica espacial. Já vou adiantando aqui, né? Então, para valorizar o meu trabalho aqui, deixa o seu like, né? Se você, né, vem acompanhando o meu canal aqui, se você acha que, né, está contribuindo, né, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, parentes, quem goste de geografia e também da áreas de humanas, né? Então aqui não vai ser só um canal dedicado à geografia, daqui a algum tempo estarei gravando outros assuntos, né, a serem debatidos. Se você acha que precisa, né, de uma contribuição para outros assuntos, também deixe aqui, né, no comentário uma sugestão, né, que eu estarei produzindo esses conteúdos assim como possível. Né? Então, o meu fundo hoje, né, é o Museu do Ipiranga, né? Então, qual a intenção disso, né? Desse Museu do Ipiranga aí atrás? Né, trabalhar a questão das hierarquias urbanas, nas redes urbanas. Então, o que isso quer dizer? Quais são os impactos dessas redes urbanas e como é que essas redes urbanas elas vão interferir no desenvolvimento do território, né, de uma forma em geral. Bem, então, né, aqui nós temos nesse primeiro slide, né, a imagem de São Paulo lá nas primeiras décadas do século XX e a cidade de São Paulo nos dias de hoje. O porquê eu vou usar aqui a cidade de São Paulo como parâmetro, né, como parte do nosso termômetro? Porque a cidade de São Paulo é a cidade mais desenvolvida, né, do Brasil, né? Então a cidade de São Paulo, ela é um centro urbano muito importante, né? A cidade de São Paulo é a líder da zona metropolitana de São Paulo, que também é importante nós frisarmos, e nós vamos destacar todos esses pontos, né, para entender a formação e a evolução das redes urbanas brasileiras. Né? Então, essa aula aqui é a sexta aula, né, do terceiro bimestre de Geografia. Então, no caso, o conteúdo é o conceito de redes urbanas, os componentes das redes urbanas, os desafios a serem enfrentados nas redes urbanas brasileiras. Quais são os objetivos dessa aula? Então, compreender os conceitos de redes urbanas, a importância para o funcionamento e o desenvolvimento das cidades e centros urbanos, identificar e descrever os principais componentes das redes urbanas, reconhecer a importância das redes urbanas para o desenvolvimento econômico e social. Então, são esses os objetivos de uma forma, né, onde nós vamos entender qual é o papel desses centros urbanos no desenvolvimento do país, né, de uma forma em geral, levando em consideração que a nossa cidade, a cidade de São Paulo, ela tem como apelido a locomotiva do país, né? Então, locomotiva, né? Quando nós pensamos em trens, né? Então, a locomotiva é aquele carro que vai na frente puxando os outros vagões. Então, teoricamente, a cidade de São Paulo, ela vem puxando a economia e os serviços, né? E o PIB nacional, né? O Produto Interno Bruto, né? Do país, né? Então, São Paulo, ela é responsável pela maior parte do PIB nacional. Então, habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, analisar a ocupação humana, a produção do espaço geográfico em diferentes tempos, aplicando os princípios da localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidades, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico. Né? Então, essa vai ser a habilidade que nós vamos discutir. Então, como a ocupação humana ela foi sendo realizada com o passar do tempo, a aplicação dos princípios de localização. Então, a localização geográfica é importante para o desenvolvimento da cidade. Por qual motivo? A distribuição, né, de recursos, ordem, extensão, tamanho, conexão, como essa cidade elas vão se conectar entre si, arranjos, casualidades, né? Então, casualidade que sentido? Às vezes as coisas não acontecem de uma forma planejada, ou quando acontece de forma planejada também não dá certo, ou dá muito certo, dependendo da situação. Né? Entre outros que contribuem o raciocínio geográfico, para entender, né, a questão, o porquê, né, entender sobre geografia. Acabar com aquele costume de que geografia ela é uma disciplina focada na decoreba,
né? Então, estudar geografia no ensino médio não é apenas saber as siglas, né, dos estados, mas sim a importância de cada estado, a contribuição dos estados para a união, né, desse território, né? Então, saber como é que esse pensamento racional geográfico ele contribui para a formação de cada cidadão. Então, né, dando início aqui, então, para iniciar a aula, vamos pensar em diferentes funções, características que as cidades podem ter dentro de uma rede urbana, bem como a importância dessas interações para o desenvolvimento socioeconômico. Então, qual é o papel da cidade de São Paulo, né, como nós pensamos como um centro urbano, a locomotiva do país, né? Então, nesse caso, né, nós vamos pensar entre outras cidades, como a cidade de Campinas, a cidade de Ribeirão Preto, né, a cidade de Araraquara, né? Então, qual a importância dessas cidades paulistas, né, dentro de cada área, de cada concentração urbana, né, que nós pensamos hoje em redes urbanas. Então, como é que as cidades elas vão colaborar para o desenvolvimento das suas cidades vizinhas, né? Então, esse é um ponto, né? Então, desenvolvimento socioeconômico, né? Então, trabalhar não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social dentro daquela realidade. Bem, então o conceito fundamental de redes urbanas. Então, é a interligação entre centros urbanos em uma determinada região ou país. Essa interligação ocorre por meio de fluxo de pessoas, bens, serviços, informações e capital, que contribuem para a integração e o funcionamento do sistema urbano como um todo. Então, no caso, nós temos uma cidade central, no caso aqui da zona metropolitana de São Paulo, nós temos a cidade de São Paulo, e como é que é o fluxo de pessoas? Né? Então, no caso, as pessoas que saem das suas cidades, né, no caso aqui como cidade de Suzano, de Ferraz, né, de Itapevi, né, essas cidades aí. Então, como é que essas cidades, elas vão, né, ter o fluxo dessas pessoas para vir aqui para São Paulo? Os bens produzidos em São Paulo, como é que eles são distribuídos, né, para cidades que fazem parte, né, da zona metropolitana, né? Também nós temos que pensar que a cidade de São Paulo também ela depende das cidades vizinhas para a produção de alimento, né? Então, o famoso o cinturão verde de São Paulo. Então, qual é a dependência de São Paulo desse fluxo de produtos, né? Então, serviços, no caso, né? Quais são os serviços que são oferecidos a essa população? Informações, né? Então, como é que nós trabalhamos a circulação de informações dentro dessas cidades, dentro dessa interligação entre essas cidades? E o dinheiro, né? O capital. Né? Então, capital financeiro, capital produtivo, entre outras questões. E contribuem para o funcionamento do sistema urbano como um todo. Né? Então, nós não podemos pensar na cidade de São Paulo como uma ilha. Nós temos que pensar que a cidade de São Paulo ela faz parte de uma teia, né? De uma relação entre essas cidades que compõem a zona metropolitana. Então, nós vamos começar aqui. O que compõe uma rede urbana? Né? Como o nome já diz, são cidades. Né? Então, essas cidades que compõem os centros urbanos, ou a rede urbana, ela é representada pelos centros urbanos, que desempenham funções específicas, como administrativas, comerciais, industriais, educacionais, culturais. Então, as cidades variam em tamanho, população e importância econômica, e suas distribuições na localização na rede urbana podem formar padrões hierárquicos. Então, quando nós pensamos na cidade de São Paulo, então a cidade de São Paulo ela está no centro da zona metropolitana de São Paulo. E como é que ela vai, né, colaborar para a formação de padrões hierárquicos? Né? Então, porque São Paulo ela está no centro hierárquico dessa teia. Né? Então, no caso, porque a cidade de São Paulo, ela disponibiliza, né, serviços comerciais, industriais, educacionais, culturais e administrativos. Né? Então, no caso, no centro de São Paulo, mais próximo ali da Avenida Paulista, nós temos uma grande quantidade de serviços, das sedes das empresas, então isso faz com que nós nos tornemos um centro administrativo, né, comercial. Então, grande parte do comércio, né, que ocorre, né, nessas regiões, elas partem de São Paulo. Né? Então, industriais, a cidade de São Paulo era um polo industrial até meados da década de 90. Então, a partir da década de 90, começa a ocorrer a saída de indústrias aqui de São Paulo para cidades ao redor dela ou para outros estados.
Então, isso vai modificando o perfil econômico da cidade, né, principalmente focando de uma cidade industrial para uma cidade de serviços. Então, culturais, né? Então, São Paulo é o lugar onde se concentra o maior número de museus, de cinemas, de teatros. Então, o uso do fundo aqui do Museu do Ipiranga não é aleatório, né? Não é algo assim, por um acidente, vou escolher uma imagem bonitinha e vou colocar aqui. Não, tudo tem o seu motivo. Então, a cidade de São Paulo tudo isso cria uma função de hierarquia, né, de posição, né, dentro dessa zona metropolitana. Bem, então, a interconexão, né, que nós podemos falar sobre o fluxo entre cidades. Então, esses fluxos podem ocorrer por meio de diferentes formas, como transporte público, né, a questão como rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, que concentram as cidades, facilitam a circulação de pessoas, mercadorias e informações. Além disso, a interconexão também pode envolver fluxos de comunicação, como redes de telecomunicação, internet, que conectam as cidades digitalmente. Então, quando nós pensamos em interconexão, então, hoje nós vivemos um mundo totalmente diferente. Um mundo, né, que tem como característica, né, a questão de circulação cada vez mais rápida de pessoas e informações. Então, a internet, ela colabora muito para o aumento desse fluxo, né, principalmente voltado para o comércio, né, o comércio de produtos e serviços. Então, essas redes de comunicação, elas são de suma importância, né, de suma importância dentro, né, teia, dessa teia de comunicação. A hierarquia urbana, né, que a gente começou a trabalhar um pouquinho na introdução. Então, é a influência que a cidade, que está no centro dessa zona metropolitana, ela tem suas cidades periféricas. No caso, a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo ela tem interferências, né, nas outras cidades, como a cidade de São Bernardo, a cidade de Suzano, de Ferraz, entre outras cidades. Né? Então, no caso, essas cidades ela também tem critérios para se organizar essa hierarquia. A questão, né, de receber mais recursos da União ou do governo do Estado, a questão do tamanho da sua população, diversidade de atividades econômicas, a disponibilidade de serviços, de infraestrutura, entre outros fatores, uma rede urbana possui cidades de diferentes tamanhos, funções desde pequenas cidades regionais até grandes metrópoles que desempenham papéis globais. Então, nesse caso, né, nós temos que pensar a cidade de São Paulo como uma das maiores cidades, né, da América Latina. Né? No caso, a cidade de São Paulo é a segunda cidade mais popular, ou mais populosa, né, da América Latina, só perdendo para a cidade do México. Né? Então, a cidade do México é a cidade da América Latina que tem o maior número de habitantes. A cidade de São Paulo, ela é a segunda. A questão que a cidade de São Paulo, em questões econômicas, ela é a maior cidade, né, da América Latina em fatores econômicos. Né? Só que a cidade de São Paulo, comparado com a cidade do México, ela sofre muito com questões de infraestrutura, principalmente do metrô. O metrô da cidade do México, que começou a sua construção na década de 70, quase ao mesmo tempo do que a cidade de São Paulo, ela conta com o dobro da malha do metrô que nós contamos aqui na cidade de São Paulo. Então, a infraestrutura é um problema a ser debatido, né? E isso é uma questão que cria, né, disparidades, né, uma certa discrepância, um certo abismo entre essas cidades, né? De uma certa forma, isso cria, né, uma hierarquia cada vez mais desigual, né, dentro desse contexto, e principalmente os papéis globais, né, dessas cidades. Então, a cidade de São Paulo, ela tem um posicionamento, né, diferente do que a cidade como Guarulhos, né? Mesmo Guarulhos estando abrigando um dos maiores aeroportos do país, o maior aeroporto do país, né? A cidade de Guarulhos ela não tem essa representatividade global em consideração à cidade de São Paulo, né? Então é importante pensar nessa hierarquia neste sentido. Bem, então as redes urbanas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de uma região ou país. Ela proporciona uma série de benefícios e oportunidades que impulsionam o crescimento e a prosperidade das comunidades urbanas e das áreas circundantes.
Nem todas as cidades apresentam as mesmas condições, mas aqui estão algumas das principais razões que destacam a importância da cidade dentro das redes urbanas. Então, o papel da cidade de São Paulo, né, na questão econômica do país e social, né, lógico que nós estamos falando de uma forma um pouco, né, genérica, né, se você for levar em consideração, a cidade de São Paulo, ela tem esse papel central, né, dentro da economia nacional, mas dentro da cidade de São Paulo também nós temos uma grande quantidade, uma grande disparidade, né, social. Então nós temos uma desigualdade social extremamente ampla, né, na nossa cidade, né? Então a cidade de São Paulo, ela tem um desenvolvimento socioeconômico muito interessante, mas ao mesmo tempo esse desenvolvimento socioeconômico, ele não reflete em igualdade social, né? Então, como é que nós podemos pensar em como melhorar isso? Né? Então, a importância da cidade de São Paulo dentro da rede urbana, né? Então, a circulação da cidade de São Paulo, as condições que a cidade de São Paulo traz para esse desenvolvimento, né? Então, é um ponto que deve ser debatido dentro dessas redes urbanas. Então, a construção de atividades econômicas. Então, a rede urbana são centros de atividades econômicas como comércio, indústria, serviços e inovação. Elas oferecem um ambiente, né, propício para o surgimento do desenvolvimento de empresas, gerando emprego, renda e oportunidade de negócios. A concentração dessas atividades em áreas urbanas, né, fomentam a economia, impulsionam as inovações e promovem competitividade em nível regional e nacional. Então, hoje, quando nós pensamos nessas oportunidades, a concentração de atividades econômicas, então a cidade de São Paulo hoje concentra a maior área de serviços do país. Então, a cidade de São Paulo ela vai mudar o seu perfil de um perfil industrial para um perfil de serviços e inovação também. Então, com o advento, né, com o nascimento e a questão do uso da internet, né, faz com que, né, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de serviço, elas surjam dentro dessa realidade. Né? Vou dar um exemplo aqui, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, se não fosse a internet, para que eu ficaria falando isso na frente de um computador e um microfone? Né? Então, qual é o meu intuito? Né? Além de transmitir conhecimento, mas também é meu trabalho. Eu estou aqui trabalhando, né, de uma forma mais efetiva. Né? Então, isso só é possível por quê? Por conta dessas inovações. Então, essas inovações elas vão impulsionar, né, ações econômicas. Mas também nós temos que pensar que as cidades, elas, para garantir esse protagonismo, né, o protagonismo das cidades, né, metropolitanas, das zonas metropolitanas, das redes urbanas, em questão de nível de competitividade. Então, nesse caso, a questão de que as cidades elas estão competindo para atrair investimentos da União, né, investimentos privados. Então, a cidade de São Paulo ela recebe muitos investimentos da iniciativa privada, porque ela tem esse lugar de destaque. Mas, no caso, por que as nossas indústrias saíram da cidade de São Paulo? O que nós chamamos de competitividade, né, o que também o governo ele chama, né, de guerras fiscais. Então, no caso, essas cidades, né, que vão recebendo as nossas indústrias, eles vão diminuir os seus impostos para atrair essas empresas para o seu território. Né? Então, isso é uma questão que nós devemos levar sempre em conta. Isso também ocorre em níveis nacionais. Né? Então, no caso, nós perdemos aqui a fábrica da Ford. Para onde que foi a fábrica da Ford? Né? Ela foi para a Argentina. Então, por que que ocorreu isso? Né? Então, entra nesse ponto. Bem, então, acesso a serviço e infraestrutura. Como eu havia falado para vocês lá atrás um pouquinho, então, algumas cidades da rede urbana oferecem ampla gama de serviços de infraestrutura, como hospitais, escolas, universidades, centros culturais, transporte, telecomunicações e saneamento básico. Esses serviços e infraestruturas são essenciais para atender à necessidade da população, promover bem-estar social, garantir um ambiente propício para o desenvolvimento humano, mas nem todas as cidades conseguem oferecer todos os serviços essenciais. Então, aqui nós temos uma imagem do metrô, né, como eu havia explicado um pouquinho, o metrô de São Paulo, ele começa a ser construído ao mesmo tempo do que o metrô
da Cidade do México. Mesmo assim, a Cidade do México conta com uma grande malha metroviária, coisa que aqui em São Paulo ainda está no processo de construção. Né? Nesse caso também, nós temos que pensar nos centros culturais. Né? Então, comparar a cultura da cidade de São Paulo com outras cidades, né, que são menores e têm um menor investimento, né, na cultura, então isso vai fazer com que a cidade de São Paulo se concentre como um grande centro cultural. Né? Então, a cidade de São Paulo ela recebe a maior parte dos shows, né, dos eventos culturais do país. Né? Então, o Grande Prêmio de Fórmula 1 é um exemplo, né? Aqui nós temos as 3 arenas privadas mais importantes, né? Nós temos a Neoquímica Arena, nós temos o Allianz, nós temos o Morumbi, né? Que são as 3 maiores arenas privadas do país, né? Uma das 3 maiores arenas privadas do país. Então, nós temos esses critérios, a questão da universidade como a USP, né? Que é um centro de referência em pesquisa. O transporte, mesmo sendo um transporte ainda que não atenda às demandas da sua população, né, o transporte de São Paulo ainda é muito mais eficiente do que outras cidades, né? Outras capitais, como Rio de Janeiro, como a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Porto Alegre, lembrando que muita parte dos metrôs que foram idealizados e alguns nem saíram do papel, né, foi por conta da Copa de 2014. Né? Então, esses transportes, né, essa questão tem que ser debatida dentro do acesso à infraestrutura, de serviços e infraestrutura. E saneamento básico também é um ponto, né, decisivo dentro dessas questões. Né? Principalmente que o saneamento básico é algo que garante a saúde pública dessas pessoas que vivem nesses centros urbanos. Né? Então, a coleta de lixo, a coleta de esgoto, a distribuição de água, né, por serviços públicos ou privados, né? Então, nós estamos aqui em São Paulo com um debate muito grande sobre a privatização da Sabesp, né? Então, debates que devem ser feitos, porque, né, é difícil você pegar uma empresa do tamanho da Sabesp e vender para iniciativa privada, né? Então, debates, né? Alguns são positivos, alguns são a favor, outros são contra, mas qual é isso? E principalmente trabalhar o seguinte, que nem todas as cidades elas conseguem oferecer esses serviços essenciais. Então, muitas pessoas que não conseguem atendimento hospitalar nas suas cidades, vêm aqui para São Paulo. Porque mesmo a saúde de São Paulo não sendo aquilo que nós necessitaríamos, está muito à frente de outras regiões. Então, isso faz com que essas pessoas busquem esses serviços essenciais aqui na cidade de São Paulo. Bem, o mercado consumidor e trocas comerciais. Então, quando nós pensamos em mercado consumidor, as cidades, quanto mais populosas, maior o seu mercado consumidor. Então, algumas cidades proporcionam um mercado consumidor vasto e diversificado, devido às concentrações de população nelas. Isso atrai empresas e estimula o comércio, favorecendo o desenvolvimento de setores como varejo, turismo, serviços financeiros, entretenimento. Além disso, as cidades da rede urbana também facilitam as trocas comerciais entre diferentes regiões, estimulando o comércio nacional, regional e internacional. Então, nós temos que pensar nessas cidades, né? No caso aqui, a cidade de São Paulo, que é uma cidade que recebe, né, muitos investimentos, a questão do comércio. Então, nós temos aqui a região do Brás, que é uma região onde encontra uma grande parte do comércio popular. Então, muito assim, ocorre o turismo do comércio aqui em São Paulo. Então, muitas pessoas vêm de outras cidades para conseguir vir aqui e conseguir produtos para serem revendidos em suas cidades. Né? Então, no caso, desenvolve o comércio do varejo, a questão do turismo. Né? Aqui em São Paulo está abrigada a Bolsa de Valores, então a Bolsa de Valores que representa o termômetro da economia brasileira está aqui na cidade de São Paulo. O entretenimento, né? Então aqui em São Paulo existe uma grande quantidade de salas de cinemas, sala de teatro, né? Então os espetáculos, os principais shows, né, acabam vindo aqui para São Paulo, né? A Fórmula 1, como eu coloquei ali, né, em uma parte do vídeo, também é um ponto importante, né? A Fórmula 1 se tornou hoje o segundo evento que circula, né, que fornece a maior arrecadação do ano, né, para a cidade de São Paulo.
né? Tanto é que há mais ou menos 3 anos atrás havia a possibilidade da construção de um autódromo que poderia competir com Interlagos no Rio de Janeiro. Então havia também essa competição, porque esse evento é um evento muito importante para a cidade de São Paulo, que é a Fórmula 1. Né? Então, no caso, aqui em São Paulo, nós temos hoje como primeiro evento que produz renda para a cidade, que é a parada LGBTQIA+, né, que também isso faz com que a cidade de São Paulo se torne um centro, né, de referência a essa inclusão, né, e também ao debate sobre causas importantes, né, no caso, a causa do movimento LGBTQIA+, que é importante ser debatido, né, e a cidade, ela vai ganhando essa imagem, né, de cosmopolita, né, que discute tudo, né, que tem uma abertura maior para esses debates, e principalmente se tornando referência no comércio nacional, regional e internacional. Então, nacional, né, no caso, a cidade de São Paulo, em nível nacional, uma cidade muito forte na questão comercial, regional, então, aqui na zona metropolitana de São Paulo, nós temos uma importância muito forte, e internacional também, né, se nós pensarmos, São Paulo lidera, né, as ações econômicas também aqui na região do Cone Sul, né, os principais países que fazem parte aqui da América do Sul, né, então esse é um ponto também importante. Bem, as inovações e transferência de conhecimento, então as cidades de maiores centros de conhecimento, pesquisa e inovação, elas abrigam universidades, instituições de pesquisas, centros tecnológicos, incubadoras de empresas, que promovem a geração do conhecimento e transferência de tecnologia. Essa dinâmica de inovação impulsiona o desenvolvimento de setores de alto valor agregado, estimula a criação de empregos qualificados e contribui para o crescimento econômico sustentável. Então, no caso aqui, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, de uma forma em geral, ela abriga as principais faculdades públicas, né, e algumas privadas do país, que no caso, a USP, a Unicamp, a Unicar, a Uniscar, né? Então nós temos a PUC, nós temos aqui a Mackenzie, né? Então são universidades que são centros tecnológicos. No caso também nós temos aqui o Instituto Butantan, né, que promoveu a construção, a produção de vacinas, né, para a Covid-19, que também é um ponto importante de se destacar. Então, grande parte das produções de vacina e de soro antiofídico são produzidos aqui em São Paulo, pesquisas, né, de medicamento, pesquisas em atividade agropecuária também ocorrem nessas faculdades, e elas vão promover principalmente a transferência de conhecimento e de tecnologia. Então, produzindo ações que pode ser considerado de alto agregado de valor, né? E principalmente, né, fornecendo mão de obra qualificada para o crescimento econômico sustentável, né? Eu sei que a questão da produção de novas mentes, né, de novos pesquisadores, de novos profissionais, ele é importante para o crescimento de uma sociedade. Então, é importante se pensar de como nós vamos fazer isso. Então, investindo em educação realmente de qualidade. Né? Então, gente, vocês que estão me ouvindo aqui, né, então é importante pensar nisso. Então, como é que você vai competir no mercado de trabalho? Como é que você vai fazer isso? Né? Você tem que se qualificar. Como é que você vai se qualificar? Estudando, né? Então, ouvindo professores, né, dizendo aquilo que naquele momento pode ser que não tenha tanto sentido para você, mas é nisso que nós vamos nos, né, abraçar, né, nessa questão. Bem, a interação social na diversidade cultural, então a cidade de São Paulo é um exemplo, né, de rede urbana marcada pela diversidade cultural e social. Elas são pontos de encontro de pessoas com origens, né, e perspectivas diferentes, promovendo a interação social, o intercâmbio cultural e a possibilidade de maior tolerância. Essa diversidade contribui para a criação de ambientes criativos, estimula a inovação social e fortalece a coesão social. Então, integridade, integração social e diversidade cultural. Então, quanto maior a população de uma cidade, maior a diversidade cultural. Então, nós estamos falando de diversas tribos urbanas, né? Isso também trabalha na questão da sociologia,
né? Nesse sentido, o quê? Que dentro de uma cidade como São Paulo, nós temos várias tribos, né? Então, nós temos pessoas que têm comportamentos e consomem cultura de uma forma diferente, pessoas que preferem, né, estar indo nos museus. Então, aqui nós temos o Museu do MASP, aqui na apresentação, atrás de mim tem o Museu do Ipiranga, né? Então, o intercâmbio cultural, então a cidade de São Paulo como uma cidade cosmopolita, é uma cidade que abriga um nível cultural extremamente alto, né? Então, nós temos diversas produções culturais. Então, nós vamos da cultura mais popular, né? Então, nós temos, num exemplo aqui em São Paulo, na Sala Paulista, né? Nós temos apresentação onde mistura samba com música clássica, né? Que são coisas interessantes, músicas eruditas, né? Então, nós temos esse intercâmbio cultural, né? E a maior tolerância entre essas misturas, né? Entre essas tribos em si, né? Lógico, né? Nós também temos extremos, né? Então, no caso, também essas batalhas culturais, né? Então, pregando uma hierarquização da cultura, que também é um problema que deve ser debatido, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, né? Então, dentro desse contexto. E principalmente a inovação social, né? Fortalecer a coesão social. Então, incentivar que todos tenham acesso à cultura. Então, acesso à cultura é acesso à qualidade de vida. Bem, então a hierarquia urbana no Brasil é caracterizada pela presença de cidades de diferentes tamanhos e funções. No topo da hierarquia das metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que desempenham um papel global, concentrando ampla gama de atividades econômicas, serviço e infraestrutura. Em seguida, nós temos cidades médias como Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, que possuem significativa influência regional, atuando como centros comerciais, comércio, indústria e de serviços para áreas circundantes que estão ao seu redor. Então, nós temos que pensar nessas cidades médias, né? Então, nós temos aí Campinas, nós temos a cidade de Belo Horizonte, nós temos a cidade de Porto Alegre. Aqui em São Paulo, um dos últimos debates que eu andei acompanhando foi da criação da zona metropolitana de Ribeirão Preto, que engloba todas as cidades que estão ali ao redor de Ribeirão Preto. Então, hoje, por conta das mudanças, né, no comportamento da população, a mecanização do campo, então essas cidades médias, elas estão ficando cada vez mais populosas e elas estão ganhando uma grande influência na região, né, no comércio, na indústria, nos serviços, né? Então, hoje se pensa na construção dessas novas zonas metropolitanas. Então, essas cidades médias também estão desenvolvendo mais. Tanto é que, pelo censo de 2022, né, nós estamos acompanhando uma modificação nesse perfil. Então, as cidades médias, elas estão ganhando um protagonismo que antes não havia, né? Então, cidades como Ribeirão Preto é um exemplo, né? Mas nós temos outras, né? Depois nós temos que pensar entre o que nós chamamos de megalópolis, que são quando essas metrópoles elas vão crescendo tanto que elas vão se conectando. No caso, hoje já se fala da megalópolis Rio-São Paulo, né? Então, essa megalópole, então, são fatores que vão transformando essas redes urbanas que cada vez mais, né, vai modificando o contexto e a economia nacional. Bem, então, já as cidades de pequeno porte a médio, né, como cidades regionais, subcentros urbanos, desempenham funções mais locais, oferecendo serviços básicos, atendendo à necessidade da sua população local. Essas cidades podem ser encontradas em diferentes regiões do país. A hierarquia urbana no Brasil reflete a distribuição desigual de recursos, população e atividades econômicas em todo o território. As metrópoles, as cidades médias, geralmente concentram a maior parte dos investimentos, infraestrutura, oportunidades de emprego, enquanto as cidades menores enfrentam desafios em termos de acesso de serviço e desenvolvimento econômico. Então, quando nós pensamos nesses desafios, então o que isso quer dizer? Já no resultado do censo, nós conseguimos observar o seguinte, que existe muito questionamento entre cidades médias, desculpa, então principalmente em razão a questão do crescimento populacional de algumas cidades ficarem bem aquém do que era esperado. Então, nesse sentido, né, isso modifica alguns perfis de investimento daquelas cidades, né, como
a possibilidade de aumentar ou diminuir a quantidade de vereadores, de deputados que representam o Estado ou a cidade no parlamento, né? Então, no caso, se a população ela diminui, a quantidade de parlamentares que representam essa cidade, como na Câmara Estadual de São Paulo, ela diminui. A quantidade de vereadores também diminui. Investimentos, a entrada de recursos vindo da União, né, do governo federal, diminui. Então, isso vai gerar várias questões, né, que essas cidades começam a questionar. Né? Então, essas cidades, no caso, né, das redes urbanas, elas vão entrar nesse debate cada vez mais acalorado. Bem, então os avanços tecnológicos nas áreas de comunicação, transporte modificou, né, principalmente as relações da hierarquia, já que o acesso a produtos de informação ficou mais fácil, rápido, até mesmo pessoas em cidades muito pequenas e com menos infraestrutura. Os cursos online, né, a distância e o comércio eletrônico conseguiu ampliar as relações entre as pessoas de diferentes lugares. Então, quando nós pensamos na tecnologia em si, né, na tecnologia da informação, né, no que nós temos a sigla que nós chamamos de TI. Então, a TI, né, ela possibilita a aproximação entre essas pessoas. Então, o mundo ele vai ficando cada vez menor, né? O mundo ele começa a ficar cada vez mais próximo. Então, hoje eu posso fazer um curso numa faculdade lá de Recife, né? Eu posso fazer um curso sobre qualquer assunto em universidades do mundo todo, dependendo da minha disponibilidade de tempo e de recursos. Né? Então, isso é uma possibilidade, questão do comércio eletrônico, né? Hoje nós estamos discutindo qual é o impacto do comércio eletrônico, né, nas redes varejistas, né? Então, por que as redes varejistas, as lojas físicas, elas estão sofrendo, né, com a queda do seu público, né? Então, nesse caso, é um problema sério. Também nós temos um problema relacionado à pirataria eletrônica, né? Então, a questão das fraudes eletrônicas, né? Dados hoje virou um ponto essencial para qualquer empresa, né? Então, o vazamento de dados que vem ocorrendo com uma certa frequência, isso impacta, né, diretamente nessa questão dos avanços tecnológicos também. Então, nem tudo é positivo, né? Então, nós temos que olhar dos dois lados. Lógico que eu posso pedir um produto que normalmente aqui no Brasil eu não teria acesso, né? Mas qual é o impacto disso para o comércio local? Né? Então a gente tem que pensar na questão também de proteger o nosso mercado, né? Então, lógico, né? Mas é uma visão extremamente antiquada, né? Mas é preciso pensar também no nosso quintal, não apenas, né, no consumismo, mas também tem tudo isso. E também buscar conhecimentos, né? Então, esses cursos online cada vez mais diversificados também é importante, né? Levar em consideração isso. Bem, então os desafios das redes urbanas. Primeiro, é lidar com as desigualdades socioespaciais. Né? O Brasil enfrenta profunda desigualdade socioespacial com disparidade significativa no acesso de serviços básicos, infraestrutura, oportunidades de emprego entre diferentes cidades e regiões. As metrópoles concentram grande parte dos recursos e atividades econômicas, enquanto muitas cidades menores e áreas periféricas enfrentam carência e exclusão social. Então, nós podemos pegar até aqui a cidade de São Paulo de uma forma em geral, né? Então, se nós pegarmos a disponibilidade de serviços em bairros mais centrais, né? Ou até aqui mesmo, onde eu estou, né? Então, eu estou em um bairro onde tem vários serviços, né? Vários serviços próximos, como mercado, bancos, correio, artigos eletrônicos. Então, na avenida, aqui próximo da minha casa, ela tem vários serviços. Enquanto isso, no meu bairro vizinho, ele não encontra todos esses recursos. As escolas, né? Então, nós temos que pensar que as escolas nas regiões mais centrais, elas têm uma estrutura mais preparada para atender os seus estudantes, enquanto as escolas periféricas não contam com essa estrutura. Né? A questão da exclusão social, então, o preconceito que ocorre com as pessoas que moram mais em áreas centrais e áreas periféricas, né? Então, isso enfrenta vários problemas dentro desse sistema de desigualdade socioespacial. Os problemas ambientais.
Então, a questão da expansão urbana desordenada, a falta de planejamento tem levado a sérios problemas ambientais nas cidades brasileiras, o crescimento descontrolado e a ocupação de áreas de preservação, a poluição, né, a degradação de recursos hídricos, a falta de áreas verdes, são apenas alguns desafios ambientais enfrentados pelas redes urbanas no país. Então, no caso, né, aqui em São Paulo, nós temos dois rios extremamente importantes, né, no caso do Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que são rios que nós não podemos usar como áreas de lazer, né? Mesmo o Rio Pinheiros tendo uma ciclovia, né, ali que é muito divulgada pelo governo, mas mesmo assim, pedalar naquela situação ali, às vezes quando não chove, o cheiro fica triste, né? Então é complicado. Áreas verdes, né? Então aqui em São Paulo nós temos alguns bolsões, alguns parques que ficam entre os bairros, como no caso do Parque do Ibirapuera, o Parque do Carmo, né? Entre outros parques que são áreas verdes, mas é necessário se investir em arborizar as ruas, né? Então, incentivar a plantação de árvores, porque a árvore assim, uma vegetação dentro de áreas urbanas faz com que o clima, a temperatura dessas cidades, elas sejam amenas. Então, no verão, se nós tivéssemos árvores nas cidades, né, áreas arborizadas, talvez o clima fosse mais agradável, né? Então, aí é o ponto também importante que a gente deve discutir sobre toda essa questão, né? Porque principalmente, né, novamente, poluindo recursos hídricos faz com que em momentos onde não há chuvas, nós tenhamos problema com recursos, né? Então, nós vimos isso lá em 2015, né? Então, voltando, né, assim, a Sabesp hoje é uma empresa pública, né? Então, a Sabesp, teoricamente, ela não tem fins lucrativos, porque ela é uma empresa do Estado, né? Tudo bem que a Sabesp é capital misto, né? Então, tem parte dela que pertence ao Estado e tem parte dela que pertence à iniciativa privada. Mas será que se a Sabesp fosse totalmente privada, quando ocorreu aquela crise de 2015, ocorreria tantas obras para captação de recursos hídricos para a população da cidade de São Paulo? E aí fica a pergunta, né? Então, fica as questões aí que nós vamos levar em consideração. Bem, a falta de planejamento, né, que é um problema sério da maior parte das cidades do Brasil. Então, muitas cidades crescem de forma desordenada, sem uma visão estratégica a longo prazo. A falta de planejamento urbano resulta em problemas como congestionamentos, faltas de infraestrutura adequadas, segregação socioespacial, baixa qualidade de vida para os seus cidadãos. Então, no caso, a falta de planejamento é um problema sério em quase todas as cidades do país, né? Então, nesse caso, né, a questão de cada vez mais as cidades estarem crescendo para suas periferias. Então, esses recursos, esses aparelhos públicos, eles não acompanham esse crescimento. Então, isso é um problema de planejamento, né? Então, a segregação socioespacial. Então, regiões onde são muito valorizadas e outras, né, que vão ganhando valorização a partir da importância da chegada desses aparelhos públicos. Mas vamos pensar o centro da cidade de São Paulo, né? Então, a quantidade de casas, né, que a gente tem que pensar, de locais abandonados, e a quantidade de pessoas que precisam de moradia, né, que é o ponto do próximo tópico, né, dos próximos tópicos, né? Então, a mobilidade urbana, né, que é um problema também sério, né? Então, hoje nós vivemos numa cidade onde trafegar, né, de carro é difícil. Então, qual seria o investimento mais plausível? Seria investir em transporte público, né? Então, no caso, a falta de política do transporte público, principalmente ligado à eficiência desse transporte público, né? Porque nós vemos a cada dia que o transporte público de São Paulo está sendo privatizado. Então, qual é o problema disso? Essas empresas ela têm realmente o compromisso com a qualidade desse serviço oferecido, né? Porque nós estamos criando um monopólio dentro desse sentido, né? Então, uma empresa só controla uma grande quantidade, né, dessa mobilidade pública. Será que isso realmente, né, vai gerar serviços mais qualificados? A poluição gerada também por essa mobilidade. Então, hoje nós sabemos que a questão de uma mobilidade mais efetiva e mais ecológica seria o transporte em trilhos,
mas como a nossa cidade ela cresceu de uma forma desordenada, então nós não temos, assim, você transformar esse meio de transporte que nós temos hoje para um meio de transporte realmente efetivo, em todos os sentidos, demanda custo e boa vontade, né? Boa vontade política. Né? Se nós pensarmos lá naquele exemplo do metrô, né? Porque o metrô paulista, ele realmente não acompanhou a tendência como o metrô da Cidade do México. Né? Então, é uma questão que nós devemos levar em consideração também. Então, o desafio da habitação, né? Então, nós sabemos que a cidade de São Paulo ela tem um déficit habitacional muito grande, né? Então, nós temos um problema fundiário na cidade de São Paulo. Então, nós temos milhares de pessoas que não têm onde morar, nós temos milhares de pessoas que vivem em condições que não são as mais adequadas, e, ao mesmo tempo, lá no centro de São Paulo, nós temos diversos prédios que estão abandonados. Né? Nós temos prédios que estão com dívidas, o que nós chamamos de alienação. Né? Então, esses prédios, eles estão extremamente subocupados ou subaproveitados, e isso gera essa falta de habitação. E, principalmente, esses imóveis, eles são usados para a especulação imobiliária, e eles não constituem o seu sentido social, que é a promoção de habitação decente. Então, nós temos aqui um exemplo, aqui nessa imagem, né, que é um condomínio de luxo, e do outro lado uma comunidade, né, o que nós chamaríamos, né, que hoje em dia nós temos que entender que a questão da palavra favela não é algo pejorativo, negativo, né, então a favela foi uma forma onde as pessoas que não têm recursos para morar em locais, né, por conta da segregação socioespacial, por conta dos altos preços da moradia em cidades como São Paulo, faz com que essas pessoas busquem outros locais para viver. Então, nós temos os fenômenos chamados de favelização. Então, dentro desse contexto, nós vemos áreas extremamente luxuosas e, ao mesmo tempo, nós temos áreas com diversos problemas habitacionais. Então, essa segregação socioespacial, essa exclusão social, é um problema sério a ser enfrentado na cidade de São Paulo. Né? Então, essa imagem deixa bem claro, né, que é importante nós discutirmos isso. Então, para enfrentar esses desafios, é necessário um planejamento urbano integrado, políticas públicas eficientes, investimento na infraestrutura, promoção de sustentabilidade socioambiental, além de uma abordagem mais equitativa e inclusiva da distribuição de recursos e oportunidades. A busca por soluções para esse desafio é fundamental para construir uma cidade mais justa e sustentáveis e resilientes. Então, o desafio, né, que nós temos aí é exatamente isso. Como nós podemos modificar, né, essa realidade? Então, a promoção de uma sustentabilidade ambiental e social. Né? Então, como nós podemos solucionar o problema do déficit de habitação, né, do transporte público que não é o mais adequado, que não atende às nossas necessidades? Uma cidade mais justa, né, onde não há a questão do preconceito entre as regiões. Então, quem mora numa região mais periférica, ele não vai sofrer com preconceito das pessoas que vivem numa região mais central, né? Então, né, nós podemos trabalhar isso. Bem, então, o que nós aprendemos aqui? Os conceitos das redes urbanas, né, e seus componentes, as cidades interconexões e hierarquia urbana, a importância da rede urbana para o desenvolvimento econômico e social, os desafios enfrentados pela rede urbana brasileira, como desigualdade socioespacial, problemas ambientais, a falta de planejamento, a mobilidade urbana e os desafios habitacionais. Então, aqui nós temos o localizador, né, da tarefa paulista, que ela é 97683. Então, para medir o que nós aprendemos, né, o que foi essa aula, eu sugiro que os meus alunos da escola pública, né, eles entrem né, no seu centro de mídias, na parte do Tarefa São Paulo, e realizem, né, as suas atividades, para medir, né, e se preparar para futuras avaliações, principalmente avaliações como o Provão Paulista, o Enem, que está chegando aí, né, então, você que está usando o canal como uma forma de se preparar para o Enem, então, né, se você tiver acesso a essa plataforma, então, utilize essa plataforma para ver mais ou menos o quanto que
essa plataforma ela está sendo importante, né? Então, aqui fica a dica. Então, aqui nós temos as referências, né, do que foi a aula. Então, quais são os pontos a ser debatido dentro desse, né, dentro dessa aula, né? E aqui, né, nós vamos finalizando esse contexto, essa nossa aula. Então, o que é que eu vou pedir aqui para vocês? Se você achou o conteúdo interessante, deixe seu like aqui embaixo. Se você achou que esses conteúdos estão colaborando para a sua formação, se inscreva no canal, acione o sininho para estar recebendo notificações de todas as atualizações, né? Então, que a minha intenção é trazer novas discussões sobre esses aspectos, né, para formar novos cidadãos de uma forma não apenas para o Enem, né, para as provas, né, para também formar pessoas conscientes do seu papel na sociedade, né, levando novos cidadãos a novas contextualizações de uma forma em geral. Então, gente, muito obrigado. Já vou deixando aqui os meus agradecimentos e até a próxima.